Olá, meus amigos que nos acompanham no canal Escola Bíblica na Rede. Estamos começando mais um estudo e o tema de hoje é: qual a tua prioridade? Nós vamos estudar, amados e queridos irmãos, a respeito de prioridades, porque nós sabemos que mesmo este não sendo um tema tão tratado, tão falado nas igrejas, ele existe. E ele é tão real de que você toma decisões já automáticas, porque você já está preparado para isso, já está no automático, porque já faz parte das tuas prioridades, né? Então, o assunto, o texto que nós vamos ler aqui da Bíblia, para nós basearmos o nosso ensinamento, o nosso estudo, está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, o versículo 21 e o 22. Mas você, na sua casa, poderá ler todo o texto, bem desde o começo, falando ali do jovem rico. Vamos ver, diz assim: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amados irmãos, nós vemos aqui de que um assunto, um texto em que um jovem que tinha algumas riquezas procurou Jesus para fazer-lhe uma pergunta. E a pergunta seria como o que ele deveria fazer, na verdade, para herdar a vida eterna. Então ele procurou realmente a coisa certa. Herdar a vida eterna deve ser a nossa prioridade. Porém, nós vamos acompanhar o texto e vamos ver que não era a prioridade daquele jovem. Veja uma coisa interessante antes de tudo isso, é que as prioridades são valores pré-definidos na tua vida. Então, por exemplo, você já tem um valor pré-definido para cada assunto, para cada ação. Isso é a tua prioridade. Então, tendo essa prioridade, no momento que aquilo ocorre, o teu cérebro, o teu corpo, ele vai reagir conforme está predeterminado na sua mente, porque você já definiu aquela prioridade. Então, você vai ter aquela reação conforme está predefinido. Então, nós podemos entender disso aí, que você toma decisões rápidas, muitas vezes até erradas, mas é porque o teu pensamento já foi treinado para tomar isto, porque você decidiu que aquilo era uma prioridade. Então você tem que ter cuidado com as prioridades que você toma, as prioridades que você tem, porque elas realmente são importantes. Na verdade, as tuas prioridades de hoje, elas vão determinar ou elas vão direcionar o teu futuro amanhã. Então por isso é um tema muito importante. Mais uma vez eu te pergunto, qual a tua prioridade? Isso pode ser em várias áreas da tua vida, na área do estudo, na área da educação, né? Na área financeira, na área do casamento, na área da vida sentimental, na tua família, na tua igreja e na tua vida espiritual. Em todos esses lugares você precisa definir bem quais são as tuas prioridades. Então preste bem atenção nesse texto e nesse estudo de hoje, para que você possa refletir um pouco mais nesta verdade. O jovem rico aqui era muito claro para Jesus que as prioridades dele não eram o reino, embora ele buscou a Jesus perguntando sobre o reino. Mas as prioridades dele não eram o reino, e sim as riquezas. Jesus já sabia disso. Dentro da igreja, aí onde você congrega, na igreja que você vai, assim como na minha, tem muitas pessoas que vão na igreja, fazem como esse jovem rico, guardam os mandamentos, obedecem à palavra, obedecem ao seu pastor, fazem tudo certinho. Parecem mais anjos Gabriel do que cristãos, de tão certinho que são. Mas e as prioridades dele? No caso desse jovem aqui, ele fazia todas essas coisas, mas as prioridades que ele tinha no seu coração não era nada disso. As prioridades eram as suas riquezas. Tem muitas igrejas, muitos irmãos, e eu vou mais além ainda, muitos obreiros, muitos pastores, que a prioridade deles não é o reino. A prioridade deles é a parte financeira, a prioridade deles é o dinheiro. Não que não se deva dar valor a isso, porque isso está misturado na obra aqui na terra. Eu estou separando as coisas, estou falando de prioridades, não de necessidades.
O dinheiro, a finança é uma necessidade na igreja, mas isso não pode ser a prioridade. Quando você tiver que escolher entre uma alma, salvar uma alma, ou conseguir ganhar algum dinheiro, angariar algum dinheiro para a tua congregação, para a tua igreja, você deve escolher a salvação da alma, porque a Bíblia diz que a alma de uma pessoa ela é mais importante do que o mundo inteiro. Então, se você escolher errado, se a tua prioridade for outra, Deus não vai estar contigo. Infelizmente, não vai estar contigo. Então, nós vemos aqui que este jovem, no versículo 22, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que palavra? Porque Jesus disse, olha, pega tudo quanto você tem e dá aos pobres, e depois você vem e segue-me. Jesus não está nesse texto de maneira nenhuma dizendo que se você possui alguma propriedade, se você possui algum bem, você deve dar aos pobres, dar aos irmãos, distribuir entre os irmãos. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus fez uma analogia para que ele pudesse entender, ou ele deu uma palavra para que ele pudesse entender de que ele no seu coração, no fundo do seu coração, amava mais as riquezas do que o reino de Deus. É somente esta explicação. Não ache que Jesus está autorizando ninguém a distribuir tudo que tem e aí os dois ficam sem nada ou qualquer coisa desse tipo. Não é esse o ensinamento. Mas Jesus estava tentando mostrar para ele de que realmente a prioridade dele não era o reino. Apesar de que ele tinha perguntado sobre o reino, mas a prioridade dele era as riquezas. Então, sendo desta forma, nós queremos te convidar para que você tenha as prioridades corretas, você tenha as prioridades certas na tua vida religiosa, na tua igreja, no teu casamento. O que é a tua prioridade? Não sou eu aqui que vou dizer qual a tua prioridade no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, mas vou te dar alguns valores. A família é muito mais importante do que os amigos, do que a rua, do que a bebida, do que os vícios, do que o seu prazer pessoal. A família é muito mais importante, porque a família que te ama, a família que está ao teu lado sempre. A Bíblia chega a dizer que ela quer que até mesmo o solitário viva em família. Então a família é uma das coisas mais importantes, deve ser uma prioridade. E na tua vida espiritual, a tua prioridade é obedecer a Deus, é salvar a tua alma. Então surgirão muitas outras oportunidades, surgirão muitas coisas que parecem bonitas, mas a Bíblia diz que a maioria delas, o fim é a morte. Então tenha cuidado para escolher as coisas certas no teu trabalho, na tua escola, na tua vida, na tua família e na tua igreja. Qual a tua prioridade espiritual? A salvação da tua alma ou apenas uma convivência na igreja ou apenas alguma coisa que você vê interessante lá ou quem sabe até o mundo? Veja que Jesus quer ser a tua prioridade. O reino de Deus é a nossa prioridade. Então que nós aprendamos isso e que a tua prioridade seja Deus, seja Jesus Cristo. E assim você será um vencedor em nome de Jesus. Quero te convidar para mais uma coisa. Se inscreve aí no nosso canal, tá? Curta os nossos vídeos, dê um gostei e também compartilhe nas suas redes sociais. É muito importante para a divulgação desta palavra, para que mais pessoas possam ouvir e aprender também mais um pouco da palavra de Deus. Nós contamos com você, com o seu compartilhamento e com a sua ajuda para que a obra possa crescer. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.